Ô, doutor, um balanço já do TSE indicou que as campanhas nesse ano gastaram 1/3 do que foi gasto em 2012. Claro que esse já é um efeito da proibição do financiamento privado de campanha. Mas a grande questão é, Caixa 2, obviamente, como é algo não comprovado, é algo por baixo dos panos, a gente não vai saber se teve mais ou teve menos. Mas a expectativa do senhor, a gente conversou muito, né, nesse período eleitoral, e o senhor sempre se posicionou em relação a isso, essa mudança que nós tivemos nesse ano. O senhor acha que o Caixa 2 foi mais coibido ou não? Eu acho que o Caixa 2 tem que ser combatido sempre, com financiamento empresarial ou sem financiamento empresarial. Uma das preocupações que a gente tinha quando foi encerrado o financiamento empresarial é que se desarticulasse de alguma maneira todo o preparo que a Justiça Eleitoral havia desenvolvido alguns anos atrás para perseguir o Caixa 2. Então, esse é eu acho que o Caixa 2 não acaba, não é? Corrupção não acaba. Enfim, crimes em geral não acabam. É preciso que nós estejamos preparados para perseguir. O que nós vemos realmente com essa mudança de parâmetro de financiamento da campanha eleitoral foram campanhas pobres, não é? Acho que é uma realidade que nós vimos no Brasil inteiro, aqui mesmo em São Paulo, em muitas cidades do interior onde eu estive. Foram campanhas que saíram um pouco à rua, não é? A gente viu pouco material de propaganda. O que mais se viu, e ainda assim pouco, foram os adesivos de veículos, né? Poucas iniciativas, a campanha cada vez mais concentrada no horário eleitoral gratuito. E o que me preocupa, basicamente, né? Nós temos duas grandes novidades nessa eleição. Primeiro, o encurtamento do período de campanha eleitoral. E segundo, a proibição de financiamento empresarial. O que eu acho é que, com esses dois pontos, os candidatos ficaram mais distantes dos eleitores. Os candidatos tiveram mais dificuldade para alcançar o eleitor. Essa é uma preocupação que existe na eleição municipal, mas me parece que pode ser muito mais importante até numa eleição para as assembleias legislativas, para a Câmara Federal, porque me parece evidente que isso beneficia quem já está lá, quem já é conhecido, e dificulta a formação de novas lideranças políticas, o aparecimento de novas lideranças políticas. Esse é um ponto que me preocupa. O senhor concorda, professor? Esse ponto, vários candidatos falaram comigo, gente que não é vereador, candidato a vereador, e dizendo que não havia não é nem uma igualdade, uma relativa igualdade de oportunidades para eles serem candidatos contra aqueles, por exemplo, que em São Paulo são 55 vereadores que têm a máquina. Eles têm os assessores que na campanha funcionam como cabos eleitorais, regiamente remunerados, aqueles gastos que eles apresentam fabricados, etc. tal, e a dificuldade de aparecer o novo. Tanto que nós vão ter condições agora de ver se essa afirmação exposta aí pelo senhor tal, que me parece correta, se comprove ou não agora com a apuração. Você vai ver que a renovação deve ser baixa. Pode ser, vamos ver, nós estamos vendo as hipóteses. A mais baixa renovação das últimas eleições. A renovação sempre foi relativamente alta, 40%, era realmente alto. Pode ser que seja mais baixo esse ano. E aí que quem é candidato à reeleição leva enorme vantagem. Então isso é uma coisa que tem de mudar. Por outro lado, eu gostaria de ver a correlação, vamos ver, de cruzar os dados entre essa diminuição de gastos e ver até que ponto, efetivamente, até que ponto isso levou a uma diminuição ou aumento da abstenção. Nós temos uma abstenção eleitoral no Brasil, nas eleições municipais, relativamente alta para um país que tem voto obrigatório. É bom lembrar que na última eleição municipal em 2012, teve cerca, eu estou dando dado aproximado, de 1/3, mais ou menos, de abstenção. Eu me lembro que em Salvador, onde venceu inclusive o ACM Neto, que agora deve vencer em primeiro turno, mas naquele momento teve 2 turnos, a abstenção lá chegou, salvo engano, a 37%, que era muito alto. Então eu quero ver se vai ter um aumento ou não da abstenção, ou seja, se a falta de dinheiro, de propaganda, de aproximação candidato-eleitor, não entusiasmou aqueles eleitores para
comparecer à sucessão ou aqueles para ir à sua cidade, que é bom lembrar que muitos eleitores não votam, não é em bairros distintos como uma metrópole como São Paulo, votam em cidades diferentes. Então ele acaba... Professor, eu queria até acrescentar que teve muita fila para justificativa, as pessoas não estavam conseguindo, em vários colégios aqui deu problema. Vocês destacaram isso desde o início da programação, quer dizer, aquilo que devia ser facilitado. Então nós vamos ter de checar, cruzar esses dados para permitir algumas interpretações, mas eu acho que a afirmação final sua ela é um ponto muito importante, porque ela entra no âmago da representação política. Você dificulta a renovação de quadros, de vereadores, por exemplo, porque aqueles que já estão lá levam menor vantagem. Pelo número de assessores, pelo dinheiro que eles já têm, pelo tempo que eles já estão lá exercendo aquelas funções e tal, e acaba tendo relações com o poder local, muitas vezes privilegiadas, isso nos milhares de municípios brasileiros, e que no momento eleitoral isso se revela. Então, se nós vamos poder checar, comparar a média de renovação de 2012, 2008, por exemplo, ou até de 2004, com a de 2016, já é possível fazer uma progressão, e é provável que a renovação seja sensivelmente menor. Doutor João, falando sobre o horário eleitoral, o senhor chegou até a citar o horário eleitoral e tem muito eleitor que está comemorando, esse ano foi bom porque o horário eleitoral foi mais curto, só 10 minutos à noite, principalmente na televisão, né? Eu pergunto... Não atrapalhou muito a novela, né? Não atrapalhou a novela, aquela coisa toda. Agora, o senhor acha que isso também é negativo para que os candidatos se exponham mais? E tem essa diferença, no caso aqui de São Paulo, uma diferença massacrante entre os candidatos, um com quase 10 minutos, outros com 20 segundos, 15 segundos. É regra, mas enfim. Pois é, tem muita coisa que a gente precisa rever e talvez rever com muito mais profundidade em relação às regras eleitorais em geral. Talvez realmente tenha chegado a hora da gente partir para uma reforma eleitoral mais radical, não é? Abandonar esse modelo atual e pensar em voto distrital, em distrital misto, eu não sei, mas outras alternativas que possam permitir uma aproximação maior entre os políticos e os eleitores. E o que me parece é que nós já, de algum tempo, temos uma certa cultura que não acho muito agradável, não acho muito boa, que é essa cultura de dizer que propaganda política é chata, que propaganda política é ruim, que propaganda política é suja e mais um monte de outros defeitos da propaganda política. Que é verdade, eles até existem. A propaganda política às vezes é mesmo chata, enfim, tem uma série de outros defeitos. Mas ela é necessária. Ela é necessária para que nós tenhamos eleições legítimas. Se nós tivermos eleições sem meios adequados de comunicação dos candidatos com os eleitores, a própria eleição perde o sentido, passa a ser uma eleição homologatória. Quer dizer, nós precisamos sim ter, é necessário que nós tenhamos propaganda eleitoral. Acho mais que nesse ano especificamente, com impeachment, com tudo que tem acontecido nesse país, nós passamos também por um período de uma desvalorização muito grande da atividade política. E isso é um problema sério, não é? Políticos têm má fama no mundo inteiro, não é? Em todo país do mundo é um esporte, né? Falar mal de políticos. Os nossos fazem jus, pelo menos alguns deles. Alguns fazem jus a essa má fama. Nós precisamos valorizar a política, nós precisamos descobrir lideranças melhores, nós precisamos estabelecer práticas políticas melhores, e aí realmente nós, para chegar nesse resultado, nós precisamos pensar em modificações mais profundas de toda a atividade política. Cláusula de barreira para partidos políticos, eventualmente uma forma de escolha de parlamentares que seja mais próxima dos eleitores, enfim, pensar em uma mudança mais radical da atividade política, para que a atividade política possa ter uma imagem melhor junto ao eleitor, junto a todos os brasileiros. Acho que isso é alguma coisa que a gente precisa pensar. Doutor João Fernando Lopes Carvalho, especialista em direito eleitoral, olha, muito obrigado pela sua visita aqui aos estúdios da Jovem Pan, um bom fim de domingo e continue nos acompanhando. Um abraço, com venha certeza. Mais vezes, viu? Muito obrigado, um abraço a todos e salve o Santos Futebol Clube. Nascer e viver e no Santos morrer é um orgulho que poucos podem ter, né?